Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrick e sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo. A gente hoje vai conversar com o doutor Marcos Henrique, que é promotor de justiça, já foi promotor de justiça no estado de São Paulo, hoje é promotor de justiça aqui no MP do Paraná. Ele vai nos apresentar um pouco a dinâmica do concurso do MP Paraná, que é uma dinâmica muito específica, é um concurso que exige uma preparação muito aprofundada, não só na dinâmica de prova, mas as matérias e principalmente a verticalização histórica, que eu já ouvi vários comentários aí, nunca fiz MP Paraná, então também não tem conhecimento da causa, igual o Marcos, que vivenciou esse certame aí, o último foi aprovado. A gente vai fazer uma análise, o que a gente vai fazer aqui em 40 minutos, 50 minutos, a gente sabe, semana de Natal não é a semana da gente ficar falando 2 horas. Em um momento futuro, eu já combinei com o Marcos, a gente volta a conversar sobre o MP Paraná, mas hoje é principalmente para quem está aí, aprovado, não sabe se está aprovado, está no corte, a gente vê muitas pessoas que estão em dúvida, principalmente pelo corte. E aí, como que eu faço? Quais são os primeiros passos? O que significa ser aprovado para a segunda etapa do MP Paraná? O que eu preciso preocupar em relação à dinâmica de prova? Hoje é isso. E ao fim, vamos falar um pouco sobre a banca examinadora. Geralmente, analisamos todos os examinadores nessa aula inaugural, nessa aula de apresentação. O Paraná tem muitos examinadores. Tivemos alterações recentes na banca examinadora também. Então, a gente selecionou alguns examinadores para falar um pouco sobre eles. No futuro, a gente volta e fala sobre todos. Por quê? É muito examinador, é muito conteúdo para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Vou passar a palavra para o doutor Marcos. Primeiro, Marcos, obrigado por aceitar o convite. Ninguém quer trabalhar no recesso, principalmente faltando 2 dias para a noite de Natal. Só que a urgência chama. O que é a urgência? Muitos editais, muitos concursos e principalmente o pessoal quer começar a estudar antes de virar o ano para janeiro e já está num ritmo bom de estudo. Obrigado pelo convite. O MP de São Paulo sente saudades de você. Tem muito cargo vago ali no litoral que está precisando com promotor de justiça substituto. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Patrick. Obrigado pelo convite. É a primeira live que eu estou participando, agora do lado de cá, né? Depois de aí 15, 16 anos, sempre trabalhei, enfim. Mas no cargo que eu queria, foi 1 ano e meio como promotor de justiça, 1 ano fiquei em São Paulo com o Patrick, e meio ano agora estou no Paraná. Bom, vamos ao que interessa, né? Que ninguém quer perder tempo agora na época de Natal. É, Bom, eu fiz inúmeras provas objetivas do concurso do Paraná e dissertativa eu fiz 3, né? Passei na terceira, fui melhorando aos poucos, aparando as arestas do que eu estava com deficiências, né? Mas o que eu posso passar da minha experiência para vocês? Primeiro, é uma prova que o tempo é fundamental, né? O Patrick já mencionou para vocês. São 5 dias, né? Vocês devem saber, mas são 5 dias, cada dia 5 horas de prova, são 10 questões. Há uma questão maior, geralmente vale 2 ou 3 pontos, que é a primeira questão, que pode ser nos três primeiros grupos. Os 2 primeiros grupos é uma dissertação. No terceiro grupo, pode ser uma dissertação ou uma peça prática, né? E o quarto e quinto grupo são peças práticas. Se não me engano, seria isso, né? Tá. Vamos lá, Marcos, vamos pausando, porque o pessoal vai anotando e vai entender. Então temos, primeiro, são 5 provas sequenciais. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, por exemplo. É a maratona, já. Certo. Todos os dias com 5 horas de prova. Todo dia 5 horas, 1 às 6, né? Certo. Certo. Antes da prova, vamos dar só um passo atrás. Perfeito. Pessoal, uma coisa que é muito peculiar, que eu nunca tinha visto isso, né? Eu já fiz alguns concursos, principalmente TJ, que pode consultar a legislação na segunda etapa, mas tem que enviar a legislação para a banca examinar previamente. Exato. Tem que. Até tá no edital que eu tô abrindo aqui, né? Você tem. Tá aqui no slide também. Perfeito. No regulamento aí, no Isso. regulamento, no artigo É 22, importante existe um... explicar essa questão mais prática. O vademecum pode ser grifado com marca-texto, tá? Não pode anotar. Se você tem uma anotação de caneta ali, os caras vão bloquear e você não vai poder usar. Então, marca-texto, use mesmo, tá? Aí tem aquelas dúvidas se pode post-it e tal. Seria bom ligar para a banca para confirmar, porque não ficou claro pelo regulamento. Mais uma vez, perderam a oportunidade de botar.
mas enfim, seria bom questionar lá, tá? Agora, marca-texto tá liberado, e aí você tem que mandar antes o material, pessoalmente ou para o procurador ali, né? Tem o prazo até 5 dias úteis de antecedência, mas eu recomendo que vocês tão logo possam enviar o edital ali dos aprovados e tal, e para entrega no material vocês já mandem, né? E fica lá, aí no dia que você chega na segunda-feira na sala, tá lá cada um com a sua mesa com uma mala em cima, né? Até uma situação curiosa para contar, nesse último concurso, eu tava lá, aí primeiro dia, né, esperando ali e tal, dentro da sala, gosto de entrar cedo na sala. Aí chegou um guri assim que perguntou para fiscal, tá, e o meu material tá onde? Que a fiscal falou, não, tá o seu nome, né? Deve estar. Ah, vocês não entregam? Daí eu percebi que ele não tinha trazido o material, ele achou que a banca que fornecia o material, né? Entendi. Coitado. Mas ele deu ainda uma sorte, eu acho que ele não passou, mas assim, ele deu uma sorte porque tinha faltado um candidato na nossa turma e tava lá a malinha dele. E aí, até a gente conversou ali, pô, daí o fiscal falou, ó, se opõe que ele pega o material desse candidato, daí falaram com o candidato falou, não, não me oponho, eu não vou fazer a prova aí mesmo, e daí ele pôde usar a mala desse outro candidato, mas assim, Excepcional. eu falei, cara, como é que o cara chega aqui, eu falei, já reprovou, porque você tem que ler o edital, ler o regulamento, né, então assim, uma coisa básica, assim, que ele, enfim, mas Uma dúvida, Marcos. A banca comunica, por exemplo, você manda o vadimeco errado, com algum aspecto equivocado. A banca te comunica se o seu vadimeco não será aprovado, alguma coisa nesse sentido? na verdade, Ou você chega lá e não tem seu vadimeco e Deus te acode? é que todas as vezes que eu fui, eu entreguei pessoalmente e foi feita a conferência junto comigo, né? Na hora. Na hora, Ah, entendi. Então, quem puder levar, já então, a conferência deles só print mesmo. Eles já te dão um ok, mas retém. exato. Você tem duas folhas de sulfite, né? Aí você anota com a relação do que se você está deixando. Tô deixando um vademécum, tô deixando legislação especial, não sei o que, não sei o que. E daí uma fica com eles e outra fica contigo, daí ela te dá um protocolo, né? Do que você entregou ali, né? Então é assim. Você tem notícia. Então, pessoal, olha, quem vai poder levar até a instituição, perfeito, já tem o feedback ali na hora. Quem vai enviar, né? Quem vai enviar para o procurador ou alguma situação, tem que confirmar essa dinâmica se está tudo ok, ou se eles fazem algum contato, né? Informando se deu certo ou não, ligando lá também, para evitar, por exemplo, às vezes tem alguma coisa equivocada no seu admérito e às vezes você não vai poder utilizar ele. É bom você saber antes de chegar no dia da prova, principalmente para poder enviar um ou, né, substituto antes dos 5 dias do edital. Sim. Vamos avançar, Marcos? A Ana Mais algum Carolina ponto nesse perguntou ali, só rapidinho responder a Ana, que ela perguntou, a Ana Carolina Casarim, se além de não poder as súmulas, não pode a remissão. Olha, eu sempre eles bloqueiam só a parte das súmulas mesmo, né? A remissão na própria editora, que eu me lembro, não tem problema se está embaixo do artigo e tal, né? Ou se tem um índice remissivo, também, que eu me recorde, eles não bloqueiam essa parte. Mas isso tudo é importante até na hora de levar ou ligar para a comissão para tirar essas dúvidas, né? Mas essa parte da remissão, não sei se foi isso que ela perguntou, se um índice remissivo ou outros para remissão ao que está embaixo do artigo, não tem problema. Uma dúvida que sempre vai surgir, inclusive eu sempre gravo, deixo disponível na área do aluno, é sobre a dinâmica do vadimétrico. Tem o vadimétrico do OpenLegis, por exemplo, que ele tem um índice remissivo de súmulas, né? Que é uma coisa muito específica, que nenhum outro vadimétrico tem. Já viu, Marcos? Você já utilizou o OpenLegis? Não usei, eu usava sempre o Rizal. Pessoal, da Hilha. Você não usava um secundário, não? Ah, sim, os Pessotto, sim, sim, mas Para fins de legislação estadual, revogadas, etc. isso, Né? isso, eu usava esse Pessotto para esse complementar aí. Aham.
O OpenLabs, pessoal, quem não conhece, ele tem um índice remissivo de súmulas. Geralmente passa, às vezes não passa, nunca se sabe, nunca o edital vai te falar especificamente se vai passar ou não. Ele coloca nas últimas páginas, Marcos, por exemplo, Aí coloca. mínimo, atenuante e segunda etapa. Súmula 231. Ou seja, ele põe umas 3 palavras que indicam o teor da súmula. Quando você já sabe a súmula, Aí, fica muito. aí eu acho. Pois é. Aí é Aí, complicado. gente, a gente nunca sabe. E às vezes aí aconteceu muito. Uma Uhum. prova que uma sala passa, outra sala não passa. O fiscal de uma sala aceita, o fiscal de outra não aceita. É, No campeonato, pelo menos vocês vão saber isso previamente. Então não adianta querer também a gente ter essa resposta. E pelo sim, pelo não, eu sempre optei por é, levar, e se não fosse possível, eu levava. é complicado. Exato, leva, porque assim, isso te dá uma vantagem competitiva bem grande. Então, Ah, e se ele meio que dá a letra ali do que tá, em tese você está tendo um acesso a informações que os outros não têm, né? E a ideia é da isonomia. Então, vai da banca analisar, né? Bom, ó, a questão de enviar pessoalmente para o procurador uhum, e agora os critérios de avaliação aí, né? Que envolve não só o jurídico em si, mas algumas situações, né, Marcos? exato. Isso é sempre assim, a gente nunca sabe exatamente o que é avaliado, mesmo no MP Santa Catarina, que ele é bem discriminado, e tem lá um item para, sei lá, X pontos, lá sempre o português, né? Mesmo assim, a gente não sabe exatamente o que é analisado. De qualquer forma, eles, né, tentam dar critérios e, de fato, eu acho que é analisado isso no MP Paraná. Como é uma prova muito extensa e você tem a oportunidade de escrever muito, né? Você é analisado bastante essa parte de raciocínio, português e tudo mais, mas sempre junto com a parte jurídica, evidentemente, né? Só rapidamente, Patrick, para não perder essa parte que eu acho importante, só a questão da gestão do tempo, eu acho importante vocês, previamente, vocês já separarem na cabeça de vocês quanto tempo vocês vão utilizar para cada questão. Mas como fazer isso? Eu fazia assim, claro que cada um pode ter um método diferente, né? Mas é o que funcionava para mim. Eu sempre separava, bom, a prova vale 10, tem 10 questões, tem 5 horas. Bom, qual que é esse cálculo básico que eu fazia? A cada hora tem que resolver 2 questões, cada questão em meia hora, tá? Então, numa média, a dissertação geralmente é 2 pontos. Quanto tempo que eu tenho? Meia hora para cada hora, eu tenho 1 hora, certo? 20% de 5 horas dá 1 hora, né? Então, eu teria 1 hora para fazer a dissertação e as outras questões ali eu divido nas outras 4 horas, certo? Aí vai depender da pontuação de cada questão. Cada ponto 30 minutos. Então, tem a questão, 3 questões de meio ponto, é 15 minutos cada uma. Né? A questão de 1,5 ponto, 45 minutos. 2,5 pontos, 1 hora e 15. Né? Então, e eu sempre fazia isso. O Patrick tinha me perguntado, tá, qual que é o número de linhas das questões do Paraná? Assim, eu não acho tão importante o número de linhas. O que eu acho é importante também, né? Mas assim, o que eu acho mais importante é você terminar a prova. E aí eu fazia assim, sempre eu terminava a prova, eu tinha lá a dissertação 1 hora para fazer. Eu sabia que ao fim da 1 hora eu ia passar para outra questão, do jeito que tivesse aquela questão. Então eu tentava deixar como se tivesse um arrematezinho ali e tal, às vezes pulava espaço, e depois, se eu sobrasse tempo, eu voltava complementando as questões, né? Então, tem muita gente que não tem essa gestão do tempo, fala, depois não consegui tais questões, 3 questões no fim da prova porque não deu tempo, mas não deu tempo porque você não fez essa gestão, né? Então, eu acho que é importantíssimo vocês terem essa noção, e como pode variar, não dá para falar, ó, a primeira dissertação vai ser 3 pontos ou 2 pontos, eles variam, né? Isso Conforme tá, a prova. tá. Chega ali na hora, por exemplo, a gente tá pegando aqui, ó, o primeiro grupo, penal, que envolve direito penal, né? Temos aparentemente 9 questões discursivas e uma dissertação. Em tese, 10 possíveis questões, em tese seria um ponto para cada. Mas na hora, possivelmente, então, a dissertação, por ser dissertação, terá um peso maior, que a gente não sabe previamente quanto será, e algumas questões possivelmente terão um peso menor para compensar a dissertação, é isso? No mínimo 2 pontos a dissertação, sempre a dissertação geralmente é 2, tá?
Mas assim, eu vi que uma peça foi 3, a do grupo 4, né, de penal, processo penal, e a do grupo 5, que era ali um arquivamento, foi 2,5, né? Entendi. E isso você fica sabendo na hora que você abre a prova só, né? Na hora da prova, você vê no Não, enunciado. é 2 pontos. Você tem que ter um planejamento prévio, né? Essa gestão de tempo fragmentada que a cada 30 minutos você precisa conseguir um ponto, e às vezes esse um ponto vai vir numa dissertação, vai vir numa questão subavaliada, mas principalmente considerar esforço e resultado, né? Essas práticas, pelo menos até hoje, quando eu estudo, eu vejo que você vai com 60% pronto, né, Marcos? Não sei se você tem essa percepção. Principalmente Exato. com essas criminais. 60% está pronto, gente. 60% É estão uma gestão lá. checklist, Tá na tua cabeça já o que você vai fazer. o roteiro. Agora, o direito material, por exemplo, se fosse uma denúncia, o momento, a tipificação, lógico, aí é a dificuldade inerente à prova. Mas fora o ato de tipificar, o resto é tudo padronizado. E a mesma coisa peças cíveis. Uma situação. Lá tem opção, tem, por exemplo, no grupo 5 que eu vejo que tem procedimento extrajudicial, você lembra de ter de portaria, por exemplo, Marcos? Nunca caiu. Nunca caiu. Então, geralmente é inicial de ACP, parecer. Aí, assim, na penúltima, foi, salvo engano, uma recomendação. Teve amigo que fez ACP, eles aceitaram as duas. Eu achei que foi meio, assim, eles abriram bem, assim. Aí nessa última, que eu achei que tinha que abrir mais, e que eu achei que caberia ali instalação de inquérito civil, eu fiz inquérito civil, inclusive, e o cara zerou minha questão. E você vê, como zerando dá para passar ainda. Você Isso, compensa. você zerou no grupo 5 então. Zerei no grupo 5 a primeira. E assim, é uma questão bem polêmica, porque ele dá uma situação, ele queria arquivamento. E ali, eu e outros colegas entendemos que dava para pedir informações. Na verdade, fiz PPCI, né? PPIC, procedimento preparatório. Muita gente fez PPIC. E ele dizia, daí ele falou não, que era para arquivar, porque era muito genérico e tal. Só que ele dava umas informações que a gente entendeu que dava. Enfim, mas você vê, caiu o arquivamento, que é uma coisa totalmente assim, foi meio sacanagem até. Enfim. É atípico pra caramba. Mas Eu vou pegar a ordem dos grupos da gente comentar, Marcos, mas antes, pessoal, só ressaltar aqui, para não deixar passar em branco, o edital fala sobre aprovação e os 50 melhores serão aprovados as escritas e os empatados, que alcançarão a nota mínima de 5 por grupo e média final igual ou superior a 6. Então você precisa tirar no mínimo, 50% cada grupo. Só que no somatório você precisa tirar 6 pontos para ser aprovado. Tá aprovado, ainda tem a questão de quantitativo de vagas. Fala 50 melhores notas, eu não entendi muito bem, eu até li 2 vezes o edital para entender, mas depois fala que nos recursos vai possibilitar chegar até 60. isso, Isso é comum, exatamente. Marcos? Aí? Não. Eu não, eu não entendi. Eu falei, postei 50 vagas, a hora que fizer recurso, vai abrir 60. Beleza. Mas, enfim, saibam que você tem que ir bem em todos os grupos, não dá para você zerar um grupo e tentar passar. E segundo, essa divisão de tempo aí que vocês vão ter, 5 dias de prova, também exige uma divisão de tempo de estudo, né, Márcio? Não dá para a pessoa achar que penal, processo penal, ela vai abraçar durante 2 meses, vai dar tudo certo na vida. É isso. É muito comum, como outros concursos que tem também cláusula de barreira e grupos, né? Você vê lá candidatos reprovados com tipo notas altíssimas em alguns grupos. O cara tira 9,5 lá no grupo 2, né? O cara é muito bom em processo penal lá no grupo 4. Aí, mas ele não domina quase nada de civil, processo civil. E daí reprova no grupo 3, ou reprova, enfim. Então, assim, você tem que ser clínico geral, né? Eu acho que o recado, assim, eu sempre fui meio que na média de tudo, assim, sabe? Eu nunca fui, eu tirava 10 num e zerava no outro. Eu acho que eu tive esse equilíbrio, né? Com algumas nuances, assim, eu acabei reprovando. Eu sempre reprovava no G4, que é o processo penal, mas também era uma prova bem pesada, né? Então, enfim, mas eu tentei melhorar nisso também e acabei melhorando, né? Então, não adianta você ser muito bom num grupo e falar, vou compensar, eu compenso com essa nota, que daí eu vou ficar bem na média, e, né, enfim, 4 grupos eu vou muito bem, um grupo eu não gosto muito, mas eu compenso os outros. Você tem que estudar todos os grupos, né?
E aí, vocês têm praticamente quase 2 meses, se não me engano, né? Uns 2 meses aí de prova. E vai ter um bom tempo para a segunda fase. E que é a situação? Eu até passei ontem boa parte da noite fazendo isso aí com os alunos. Você tem que fazer um cronograma, sabe? Que seja num papel A4 rabiscado, você tem que fazer um planejamento do que você vai estudar e como você vai estudar isso. Porque você acha que tem muitos dias, mas a hora que você divide esse tanto de matérias aqui, ó, em dias da semana, incluindo estudo de peças, é pouquíssimo tempo para cada segmento. Você tem muitas horas globais, mas pelo quantitativo de questões, você tem pouco tempo. Por exemplo, você vai estudar quantas horas de direitos humanos? Quiçá 2 horas e meia. Não vai ter que estar 5, 10 horas de direitos humanos nesse tamanho de edital e tamanho de quantitativo de questões. Então, faça um planejamento dividindo X horas, proporcionalmente em 5 grupos. Lógico, a gente vai pesar mais alguns grupos que há necessidade, porque a matéria é mais extensa. Mas não deixe de estudar proporcionalmente, numa lógica aí, principalmente considerando o seu histórico de assertividade na matéria, os 5 grupos. Vamos passar grupo por grupo, Marcos? Vamos lá. Só lembrando que medicina legal não precisa mais estudar, né? Medicina legal. Tinha isso também? Tinha isso também? No primeiro tinha, mas agora, na primeira fase tinha, né? Agora na segunda fase é o padrão, assim, daí não cobra medicina legal. Não tira muita matéria para estudar. E é até bom estudar, eu gostava. Quando deu legal, eu gostava bastante. Você tem experiência. Pessoal, no grupo 1, vamos começar pelo grupo 1, sua primeira prova. Diferente de tudo que eu já vi na vida, o MP Paraná separa penal de processo penal, né? É pouquíssimas vezes que eu vejo isso na vida. Não, e são duas provas com perfil totalmente diferente. Né? São duas provas com perfil diferente. A de penal é bem mais doutrinário, bem pesada a doutrina, a parte geral, sobretudo. E na verdade, no G4 não é que não vai ser doutrinário. O processo penal Eric e o outro examinador ali tem um perfil também bem de doutrina pesada, mais voltado para uma prática. Vai ter a peça prática na primeira questão, né? As outras questões todas contextualizadas, né? Então, eu acho que são dois perfis diferentes, né? A penal é totalmente ali, porque a parte prática de penal fica em processo penal, né? Então, é uma prova doutrinária. Mas, assim, basicamente, o que tem que aprofundar mais em doutrina é o constitucional, né? É penal, processo penal, difusos, né? Basicamente, eu acho que seria isso que você vai pegar ali, alguma coisa essa, vai pegar o livro do Sarmento para constitucional, vai pegar processo penal um pouco mais pesado, as teorias de direito penal ali, o funcionalismo, ficou bem claro que o examinador gosta, né? Você vai estudar imputação objetiva, constitucional, estudar pesado direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. É isso assim, assim, eu acho que a vantagem que vocês têm dessa banca é que não tem nada fora da carta, assim, são temas, são examinadores super qualificados, no G5 estudar protocolo de gênero, direitos humanos forte ali com a Mariana, e na parte também de infância e juventude com o Júlio, mas assim, todos com uma atuação prática, entendeu? Não são assim aqueles que vão criar uma teoria, um nome de uma teoria que você não sabe. É tudo contextualizado. São examinadores que têm uma atuação, uma preocupação muito prática, né? O Júlio também com a resolutividade, então você vai ter que ter conhecimento das resoluções, do extrajudicial, foca nisso também, né? Então eu acho que é importante. É muito boa a prova com examinadores assim, que são examinadores que vão te cobrar um aprofundamento teórico, evidentemente, que quem tiver uma carga teórica maior, evidentemente que vai ter uma vontade competitiva, mas sem descurar da prática, né? Tem muitas provas que perguntam ali sobre princípios e tal, e teorias meio sem sentido com o teu atuar da prática, né? Atuação em rede ali, conselho tutelar, a parte da infância do Júlio é muito, muito prático, né? Então, eu acho que aí a parte ali de civil, processo civil, da OAB, bom, a examinadora ali tem um apelo bastante pro digital, né? Então, ficar esperto aí com inteligência artificial,
com esses temas smart contracts, mas assim, também não vão tentar inventar a roda nessa hora, né? Eu acho que se cair uma coisa muito fora, vai ser muito fora para todo mundo. Eu sempre tive essa filosofia, sabe? Eu tenho que estar no feijão com arroz bem afiado, porque se eu errar o feijão com arroz, eu me ferrei. Agora, se eu errar uma coisa totalmente fora da caixa, provavelmente outras pessoas erraram também ou não foram tão bem, né? Então, ali no grupo 2 constitucional pesadíssimo, né? Administrativo, acho que daí é muita parte mais de manual mesmo ali e lei seca, né? Manuseio, né? Conhecer a legislação. Assim, licitações em probidade, né? Muita coisa que você tem ali, contratos administrativos, né? Enfim, meio que segue meio básico, orientado para ali o perfil da banca ali que o cursinho te dá, e dá uma boa orientação, né? Do que o examinador gosta um pouco mais. Mas, assim, são matérias que você saber o beabado de constitucional administrativo é a principal ali, né? É um ponto, Marcos, que você foi falando, eu fui lembrando. Essa aqui, chega nessa etapa, as pessoas gostam da pesquisa da banca, gostam de saber que dia que o examinador nasceu e etc. Mas isso é importante, lógico é importante. Mas assim, se você for pensar mentalmente, e aí quando a gente vai montar os planejamentos, a gente monta com essa base. Segunda, terça, quarta e quinta é normal para todo mundo. Seja o MP Paraná, MP Santa Catarina, MP Amazônia, é a mesma coisa. Você vai estudar um básico, você vai estudar, igual o Marx falou, controle de funcionalidade, teoria geral de direitos fundamentais, parte geral do direito penal. Mas o que surge a perspectiva da banca? Você deixa um dia e meio na semana, para estudar um pouco aquilo que eles aprofundam. Então, por exemplo, a lógica é exemplo penal, que a gente sempre faz dessa forma. Penal. Penal a gente sabe que é teoria. Ok, então vamos estudar teoria de penal normal, teoria geral do crime, teoria geral da pena, teoria geral da norma. Vamos estudar precedentes da STJ, principalmente da STJ, quanto à parte especial. E é isso. Nossa, mas aqui, o examinador em penal, deixa eu ver se a gente deixou alguma coisa dele aqui, que é um deles, né, o João Carlos Negrão, ele tem uma produção acadêmica lá em processo penal, que está descontextualizado com o penal. Então, essa produção acadêmica dele aqui é muito importante. Então, lógico, é bom dar uma lida, mas ele vai cobrar penal. O Marx acabou de falar que penal é dogmático, né, meu E eu acho assim, você pode usar estrategicamente, né? Eu fazia isso, assim. Eu não lia todos os artigos. Sempre você vai ter aquele cara, você vai estar lá no primeiro dia, vai ter um cara falando alto lá, porque eu li o artigo do fulano que falava disso e daquilo. Vocês viram o parecer do CAOP que ele deu no mês passado? Tá, sempre vai ter um cara. Só que assim, cara, o básico eu sabia. E claro que eu estudava o perfil da banca, mas é infinita a matéria, entendeu? Então, assim, é importante você saber, às vezes, alguns termos que o examinador gosta, umas matérias, sei lá, tem ali até no próprio edital, né, democracia militante. Tá no edital, democracia militante. Tem termos que você tem que ver no edital, que se cair, você não vai sair do zero. Agora, tentar ler tudo. Olha, o Otávio Fischer, ele tem 50 mil artigos. Você não sabe, você não vai conseguir, nem para ler tudo que o cara produziu. Eu acho. Ele tem assim, um manual de coisas produzidas. O Eric, assim, exato. O Eric, mas tá muito claro o que ele vai cobrar. Tá muito claro, assim, ele vai cobrar 226, ele vai cobrar standard probatório, assim, não que vai assim, mas assim, são temas muito caros a ele. Você saber, o outro gosta de princípio acusatório, coisas assim, feijão com arroz, entendeu? Aí, claro, você saber um pouco mais, aprofundar um pouco em direito probatório, que é o que ele gosta muito, ok, você estudar lá, pô, eu sei que no direito anglo-saxão, pô, vai lá e cita na prova. Agora, assim, não é imprescindível você ser um doutor em direito probatório, entendeu? Então, eu acho que aí, pô, juiz de garantias, aí você não estudou grande coisa, na prova ele tem duas questões de juiz de garantias, né? Então, assim, o processo penal, eu sou muito fã de processo penal, né? É muito interligado as matérias com o constitucional. Então, assim, se você tem uma boa base, você vai saber se virar, né? Agora, assim, não dá para você não saber a jurisprudência do STF e do STJ sobre 226, né? Isso é uma coisa básica. Ah, mas eu li o livro dele, a dissertação.
sei lá, se na época tinha o julgamento, entendeu? Então, assim, eu acho muito mais importante você estar com a jurisprudência atualizada e saber os conceitos básicos de um manual qualquer aí, do que você ler todos os artigos e teorias do cara, né? Porque aí você. Ah, É, eu adotava essa filosofia, né? Então e ali. a gente está falando de 9 examinadores, Marcos. Pelo menos uns 15 examinadores, né? A gente contabilizou aqui rapidamente quando a gente começou a fazer a pesquisa. Então, a gente vamos imaginar 15 examinadores. Pelo livro, Oito matéria. Seriam basicamente 10, né? depois por fundamento de edital, então. Dois por grupo. Dois pro grupo, exato. 10 examinadores, pessoal. 10 examinadores. Para você fazer isso a ponto de ter competição em todos os examinadores nesse tempo de prazo de prova, fora que vocês têm que aprender peça prática, né? Alguns, como por exemplo, em Pedro São Paulo, você não precisa aprender peça civil, isso já é uma mão na roda. Ali não, você tem que aprender todas as peças práticas de tribunal, cíveis e extrajudiciais. Olha aí, a questão que cobrou recomendação aí no último certame, Exato. e o Marx fez a. Você fez instalação de inquérito, você falou, né? Eu Não, fiz era o, participamento e você fez. eu fiz o PPIC. É Você fez o PC. preparatório, porque ele dava uma notícia anônima com algumas informações ali. Daí, pô, o cara queria que você indeferisse de plano aí. Pra mim, não dava pra. E muita gente também achou, mas enfim. A galera ficou meio de cara com esse examinador, mas às vezes é isso, cara. Às vezes você pega e eu tive que compensar nos outros, consegui, graças a Deus, mas assim, prova é isso, tem um fator de incerteza que a gente não sabe, né? Então, bom, eu acho que. Quer passar, você falou de penal, né? Penal, parte dogmática, teoria E da existe norma esse dele. material que vocês prepararam aí, depois você vai passar para eles. Olha, tá excelente. Com aquilo ali, você já tem muito material para ter um direcionamento do teu estudo. É, Ele tá falando, pessoal, a gente mandou pro Marcos ele dar uma avaliada pra gente. A gente chama de radar fortes, mas nada mais é do que a pesquisa da banca que a gente faz. Então, a gente mandou para ele dar uma olhada, ele não publicou, falta principalmente, teve alterações recentes da banca examinadora. Também falta a gente conseguir um pouquinho mais de dados de alguns examinadores. Ao mesmo tempo, tem 6 páginas, tem um que a gente só sabe o nome dele, não consegue nada. E às vezes é porque não tem nada para conseguir também. eu acho Mandou que pro Marcos. o OAB, né? Eu acho que o Harry, né? Isso. Eu acho que ele não tem muita produção acadêmica, pelo que eu vi, né? Isso. Então a gente tem uns que tem 10 folhas, uns que não tem nada. A gente vai disponibilizar isso no decorrer das próximas semanas, é porque a gente faz dois. Vou rapidamente apresentar essa ideia. Fora isso aqui, que a gente. Isso aqui é uma linha, né? Que a gente pegou. Olha essa vinculação, edital, examinador, currículo, tem um examinador seu que está fazendo doutorado, ou seja, o cara está na pesquisa acadêmica contínua, mas deveria estar. E pelo menos eu acho que está. Fora isso, a gente tem alguns dados. Se você pegar de forma abstrata, não significa nada. Ah, o cara é procurador do subjúri, é subjúri, né? Que é a mesma coisa que o MP de São Paulo. Tá, isso não significa muita coisa, mas, por exemplo, quando o examinador tem, e aí é a máxima, né? Livro publicado no ano da prova. Não sei se algum deles tem que a gente vai fazer o compilado. Mas quando o examinador deixa de publicar livro, faltando 2 meses para a prova, que ele vai ser o examinador da matéria, as vendas, né, Marcos? As vendas fazem assim, né? Eu falo pela experiência do Diogo Hertal no MP do Rio de Janeiro, que ele É, vendeu um livro. Eu precisei achar o livro para comprar, porque todo mundo queria o livro. Foi sucesso de venda, essa questão estava um pouquinho relacionada com o livro dele lá. Então a gente primeiro analisa isso aqui, faz uma extração de dados, e o que é muito importante, e aí a gente vincula examinador, temporalidade da produção acadêmica e também a pertinência temática do que ele está avaliando com o que ele produz. As principais obras, a gente faz um resumo muito legal, bem conciso, né, do que é o cerne daquilo. Quem já fez, todo mundo fez dissertação para fim de monografia. Não sei quem fez doutorado ou mestrado, mas sabe que as 400 folhas de uma tese de doutorado, o que revela algo de autoria própria é 60 folhas, 40 folhas. O resto é só solidificação de dados para chegar na tese. E aí que a gente chama atenção. A tese que vai dar algo que o examinador pensa de forma, às vezes, individual. E a gente foca nessas coisas que são diferentes do contexto geral. Poxa, o examinador fala de, por exemplo, uma tese sobre produção de prova, estado de probatório. Ele vai falar sobre processo criminal, vai falar sobre direito constitucional, vai falar sobre direito internacional. Isso não precisa focar.
Às vezes o ponto é as últimas 10 folhas. Então é isso que a gente faz na pesquisa da Banner. A gente extrai e depois analisa. Mas o foco aqui agora é só passar por essas questões do edital. Grupo 1, penal dogmático. Eleitoral e legislação é mais um manuseio ali, né, Marcos? Eu sempre falo isso. Às vezes é manusear, saber onde está, saber o que existe. Exatamente. É só respondendo a Diana Carolina, se deixar a questão em branco e reprova, não, eu até zerei uma peça, então não tem esse problema, tá? Bom, é, qual que é a pergunta mesmo? Eleitoral e legislação do MP. Eleitoral geralmente é precedente manusear, né? Saber o básico ali, as principais, onde é que estão as coisas da legislação do Código Eleitoral, Lei Complementar 64, Lei das Eleições, né, Lei dos Partidos Políticos, e dar uma passada nos principais julgados dos tribunais do TSE e do STF, né, e do STJ sobre eleitoral. Eu acho que assim, mas não perder muito tempo com isso. Eu não perderia muito tempo com eleitoral, né? Você não é agora que você vai aprender eleitoral, entendeu? Então, E a marcar o índice, pessoal. Tem coisas que, assim, a prova de consulta. Você não precisa ter uma doutrina de eleitoral, pode ficar tranquilo. Agora a questão é, tu sabe o microsistema de tutela do direito eleitoral? Lei dos partidos políticos, lei geral das eleições, código eleitoral, a lei complementar 64. Então você tem que saber onde está e o que tem em cada uma, por quê? Eu lembro muito disso. Você está na lei dos partidos, no Código Eleitoral, você está na lei geral das eleições, eu não sabia às vezes onde estava. e, e uma coisa também é que eleitoral tem muita alteração, né? As Então, resoluções que são alteradas praticamente bienalmente, né? não, e a própria legislação ela é uma poxa de retalhos, né? Não é um código, não é assim, tem o Código Eleitoral, mas digo as outras, a Lei das Eleições tem, como se fosse um código, tem muita coisa importante, né? E assim, é muita alteração, então a cota de gênero, daí a questão do financiamento, Relações. e os julgados respectivos, né? Que provocaram muitas vezes alterações também. Então, eu acho que é meio que pegar o feijão com arroz dos principais julgados e saber, que nem o Patrick falou, onde achar isso, porque você não, aí, como você está com a legislação, não, evidentemente você não precisa decorar, né? Mas saber, às vezes, as resoluções, né, do TSE, onde achar, onde é que está, né? Uma coisa que eu não falei, né, mas que o Patrick tinha falado da questão do Vademecum, é assim, vocês têm que ter muita familiaridade com o material de vocês. Então, fala assim, às vezes a galera pensa, isso aí é perda de tempo, eu vou estudar, não vou ficar olhando. Não, você tem que pegar um tempo para você olhar teu material. De preferência, você use sempre o mesmo. Eu usava sempre o Riddle para eu ter familiaridade, né? Saber, cada editora bota, tem coisa que a editora bota como lei, tem coisa que bota como código, tem coisa que bota na frente, bota atrás. Você tem que saber de cor e salteado onde é que estão essas coisas. Você não pode chegar no meio da prova e você não vai achar. Assim, quando você não sabe onde é que está uma legislação especial, alguma coisa assim, uma legislação importante, na hora do nervosismo, você não acha mesmo, tá? Então, assim, deixe um tempo para estudar o material de vocês. Onde é que estão aquelas legislações especiais que não estão como códigos? O código, quando é muito pequenininho ali, que sei lá, o CTB, para você não dar nervoso na hora da prova, porque isso pode te desestabilizar e você perder todo o raciocínio. E perder uma questão fácil, às vezes, que você sabia, mas não achou a legislação, sabe? O espeçoto, então, mais ainda. Ou um vademecum complementar que vocês usem aí, se vocês têm, é para usar, né? Então não é para levar de enfeite. Então você tem que saber exatamente onde é que está. E eu grifava muito o índice, né? O índice do complementar ali também, principalmente, porque daí tem muitas resoluções que são importantes e está no meio. Às vezes tem um monte de coisa de tratado que não vai usar nada, assim, às vezes, mas tem lá uma coisa importante, né? Então, e como esses complementares a gente é menos familiarizado ainda, a gente usa bem menos, é importante você tirar um tempo para você ficar estudando onde é que estão as coisas no teu material, né? Isso aí, já fazendo um gancho, Marcos, para otimizar, Constituição do Estado do Paraná,
que é uma questão obrigatória no grupo 2, é manuseio da Constituição, nada demais também não. Uhum. É, Você lembra disso aí na sua prova? Eu achei bem específico, né? Esse recurso em uma questão. tinha caído uma jurisprudência recente sobre controle e constitucionalidade do Paraná. Então, é, é difícil, né? Não, mas um precedente que veio de controle de constitucionalidade a nível estadual ou alguma coisa que foi oriunda Não, era do tribunal uma ADI contra. Só que assim, salvo engano, tava já na Constituição Estadual ali a ADI, né? Então, dei uma olhada na Constituição Estadual, o que tem de ADI recente, né? O que tem de alteração recente, e daí pega o julgado lá do TJ Paraná sobre isso. Interessante. Ó, aí, pessoal. Aí, por isso eu sempre trago alguém, por exemplo. Teria noção, porque geralmente Constituição Estadual, quando o pessoal coloca, né, igual a legislação institucional, é manuseio. Aí uma coisa um pouquinho diferente que exigia um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Filosofia do direito e sociologia jurídica, Marcos, e aí? A maioria do pessoal que faz só NP nunca estudou isso, né? Isso é mais inerente aos TJs da vida. Você chegou a se preocupar com essa matéria? Assim, eu não estudei nenhum livro de filosofia específico, né? Até, salvo engano, foi o que caiu do Working, né? Do Working. Foi o Romance em Cadeia. Eu até adoro esse tema do romance em cadeia. Assim, mas se você tem pega um manual que fala sobre Alexi e do Working, você já vai sair do zero. A questão do romance em cadeia, que é o livro do Working do Direito como Integridade. Tem um livro, até se vocês acharem um resumo sobre o Império do Direito, eu acho que daí é importante porque caiu uma questão de filosofia sobre isso, e está vinculado à constitucional ali, você pode ganhar uns pontos extras, né? Mas não, eu acho que não é a hora também de querer inventar a roda. Mas assim, do Working, né? Sobre direito como integridade, sobre você basicamente ter um respeito aos precedentes judiciais, né? Você não ter uma alteração repentina de jurisprudência sem você ter uma você não poder mudar a direção da jurisprudência sem ter ali fundamentos que justifiquem aquela alteração, né? Para você ter segurança jurídica. Então, volta com segurança jurídica, enfim, estabilização do direito, você ter o controle das decisões judiciais também, um princípio democrático, né? Porque uma decisão judicial ela é um ato de poder. Então, esse ato de poder no Estado de Direito está vinculado à lei. Então, se está vinculado à lei, aquele ato tem que ser explicado conforme a lei, né? Então, o romance em cadeia, o que fala basicamente é que os juízes eles têm que respeitar os precedentes e aquele negócio do distinguishing e do overruling, né? Se você não vai aplicar um precedente, você vai distinguir por que ele não incidiu naquele caso. Por que eu não vou respeitar aqui o precedente, né? E, de outro lado, quando tem uma superação jurisprudencial, aí a fundamentação tem que ser muito maior, né? Apesar de a gente saber que tem muitas decisões nossas de STF e STJ que causam insegurança jurídica, mas há aí, na maioria das vezes, né, uma observância a uma linha cronológica de que mesmo que haja oscilações, há uma justificativa para aquela oscilação, né? Então, a preocupação ali do working, basicamente, a questão da segurança jurídica, né? E tem a figura do juiz Hércules também nessa obra dele, que fala que o juiz Hércules era um juiz assim sobre-humano que conseguiria julgar da forma mais justa possível. E para julgar da forma mais justa possível, ele teria que ser totalmente neutro, né? Mas a gente sabe que a neutralidade ela é impossível, né? O que se admite e é viável para o homem é a imparcialidade. Mas a imparcialidade não afasta o homem dos seus princípios e preconceitos e pré-compreensões, né? Cada um tem seus valores, tem seus princípios, tem orientação política,
enfim, tem time de futebol, né? Então, assim, a questão é o juiz ter conhecimento dessa vulnerabilidade da própria natureza humana e tentar, com base numa análise mais fria possível, imparcial, dos fatos e da legislação, fixar ali um entendimento, no caso, entendimento jurisprudencial para o juiz, né? Que respeite haja uma segurança jurídica do romance das decisões anteriores. Por isso que fala romance em cadeia, porque diz que cada decisão é como se fosse um romance. Cada juiz escreve uma história naquela decisão, né? Ele está dando o entendimento dele de começo, meio e fim, porque que ele entendeu daquela forma, né? E o relatório, a fundamentação e a conclusão, né? Basicamente, se aplica a qualquer operador do direito, mais especificamente para o juiz, né? E a questão é com a segurança jurídica. Então, eu acho que estudar sobre segurança jurídica, estudar sobre respeito aos precedentes, estudar essa parte, né? Mistura um pouco vai pegar processo civil também, né? Você pode explorar, e às vezes, muitas vezes que eu estudava uma coisa numa matéria, eu usava em outras vezes. Então, o constitucional, evidentemente, eu usei todas, né? Mas você vai estudar estabilidade dos precedentes, respeito aos precedentes, lá para estudar para processo civil, mas daí você vai poder jogar também ali se o cara cobrar sobre direito como integridade em qualquer um dos 5 grupos, né? Então, tem esse pulo do gato de você usar, às vezes, eu fazia muito isso, eu usava, pô, uma coisa que é de teoria geral, de princípios, né? Uma doutrina um pouco mais aprofundada, o Sarmento eu usava bastante. Você vai poder usar no constitucional, vai poder. Hã? Ah, não, fechou. Alguém falou, mas É isso. já vamos desativar. E só um ponto, Marcos. Não sei se você lembra, se é do seu estudo, 11 Supremos, um podcast que tem, não sei se você conhece. Conheço. Tudo que o Marcos está falando aí, pessoal, sobre do working, eu lembro de eu ir fazendo alguma prova de algum TJ, eu lembro umas 9 horas de carro, e eu pus o podcast para estudar, e deu uma aula sobre isso aí tudo. Eu não sei qual que era o contexto, eu lembro que o que eu sei sobre isso, o Ronald Work, é sobre esses podcasts. Então, pessoal, assim, eu até dei aqui no grupo. Não é para fins de estudo, é para fins de quando você está fazendo alguma coisa e quer estudar, antes que você estuda uma coisa legal. Olhem depois, o podcast João Supremos eu acho muito bom mesmo para várias temáticas. E é algo bem verticalizado. Inclusive, ele tem uma análise, estava até confirmando se tem uns 2 ou 3 sobre o Ronald Dworkin, que ele vai falar sobre isso aí. Ele chama entrevistados, né, nível Uhum. 1 alto, né? Eu estava até comentando agora. Sim, Isso, né? O Rogério Stetti, ele já foi lá umas 2 vezes. O Sarmento vai lá. Muita gente de alto padrão que vai lá discutir teses, então é bom. Vou deixar o nome aqui nas mensagens. e só finalizando essa parte da filosofia, né? A questão ali, ele cobrou Hart, né? Positivismo jurídico de Hart. Então, dei uma olhada em Dworkin e em Hart. Em Hart eu não conheço grande coisa, mas tem ali sobre realismo jurídico, dei uma pesquisada também, né? Mas assim, é o caso difícil, né? A questão de que entra os casos difíceis, entra você saber ali ponderação, você saber conflito de princípios, como é que resolve, né? Claro, quanto mais você souber, você saber todo o entendimento dos caras, é melhor. Mas assim, se você for num livro constitucional ali falar sobre colisão de direitos fundamentais, né? Sobre os hard cases ali e como fazer a solução desses conflitos, né? E aí você vai pegar lá também do núcleo de direitos fundamentais, aí puxa para direitos fundamentais, tem muita coisa de direitos fundamentais que foi cobrado, né? Então lá o limite dos limites dos direitos fundamentais, como que é feita a redução proporcional de cada um, e você vai poder usar direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais vai poder usar em qualquer parte da prova também, né? Então, eu acho que essa questão de filosofia que ele botou ali até dá um norte para você, às vezes, ganhar uns pontos extras, né? Quando ele comentou, tô até divulgando que o MP Paraná, não sei se você deve ter conhecimento, tem um podcast aí, né, de julgados comentados, até abri aqui enquanto você falava, já tem mais de 150 julgados comentados e aparentemente o fluxo é semanal. Então achei bem interessante aqui, principalmente se a gente conseguir achar, depois eu até estou vendo aqui que tem vários procuradores e promotores que comentam,
se tem alguns examinadores comentando algum desses podcasts, que seria bem legal da gente achar. Depois eu vou dar uma procurada também. Mas de novo, assim, eu acho que é muito bom quanto mais informação, evidentemente, você pegar, mas assim, eu só iria pegar informações extra, além do assim, ó, você tem que saber o básico sobre quem foi o Dworkin, quem é o Hart, o que é realismo, o que é ali naturalismo, tá? Mas assim, um basicão, assim, para você saber. Você pega um resumo de internet, uma coisa assim, pega um livro, aí beleza. Um dia você sabe falar sobre, beleza. Aí eu vou tentar fazer o básico de cada grupo. Depois eu vou para esse material extra, entende? Eu não vou ficar perdendo, assim, que nem o Patrick falou, você pega o podcast, beleza, você vai no teu trajeto do trabalho, enfim, um tempo que você ia ser um tempo morto na academia. Agora, assim, não vai pegar teu tempo de estudo e ficar ouvindo podcast o dia inteiro lá, porque você vai, nossa, só eu vou saber isso aqui e tal, e às vezes não vai cair uma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Pega o básico, bem feito, né? E depois vai indo, vai agregando em cima do teu feijão com arroz. No ápice do nervosismo prova oral, né, Marcos? Eu lembro que teve um dia, perguntei alguma coisa no grupo, a gente estava estudando na época, sei lá, alguma coisa de uma súmula da PGJ de São Paulo, e eu lembro que o Pedro, né, nosso colega, que agora é promotor, ele falou assim, cara, tu tá sabendo o básico já, porque você tá olhando súmula de PGJ institucional? Eu falei, pô, verdade. Vou parar com essa viagem aqui, vou voltar a ler ali as coisas mais básicas. Bem direitinho disso. A galera pega, vou ler todos os artigos do CAOP, porque tem o cara que é do CAOP, foi do CAOP ali, de consumidor, né? Do grupo 5, do grupo 4 agora. Enfim, mas daí você fala, vou ler todos os artigos desse cara e tal. E, cara, às vezes ele vai cobrar uma coisa que está mais em voga agora nos tribunais superiores, entendeu? Um tema que é mais previsível, assim. Você acha que você vai arrebentar. Não que, cara, não é ruim ler, mas assim, você tem que. São escolhas trágicas. Vocês têm pouco tempo, entendeu? 2 meses, tem gente que trabalha, tem gente, enfim. Eu acho que você tem que focar no que é o básico. E a prova toda, é uma prova profunda, é uma prova que cobra um pouco mais de doutrina, sim. Mas se vocês olharem a prova, ela não foi injusta. Ela foi muito previsível ali em termos. Ela cobrou. Pô, você pega a parte geral, depois uma legislação de cada um, as legislações mais importantes. Depois o cara pega de constitucional, pô, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, aí pega um pouco administrativo, pega licitações, pega improvisação. Então, assim, só o que é meio que o que você tem que estudar. Não teve nada muito fora da curva ali para falar, meu Deus, isso aqui eu não tinha a menor ideia, né? Então, no grupo 5 lá, a Andriola, a Mariana gosta ela é super ativista em direito das mulheres, em protocolo de gênero, né, parte de equidade e tal, e o Júlio gosta muito de infância, aí a da OAB ela gosta de parte de digital, enfim, mas não foi. Se você pegar a prova, não tem nada de extraordinário. É uma prova difícil, porque são muitas matérias. Né? Então, e a segunda fase é uma prova trabalhosa, né? A gestão do tempo é importantíssima, mas o que tinha mais fora da curva, e que nem era tão fora da curva, mas um pouco fora da curva no MP Paraná, era o Cirino, né? E esse ano ele saiu. Então, assim, mas era fora da curva, mas não era também, porque era muito previsível a prova dele. E daí você lia o livro do pai dele, né, do Juarez, que o filho dele é o Maurício, né, ele é procurador, e ele, sempre que ele fazia a prova, ele pegava o livro do pai dele, que é um direito penal, assim, ele escreve sobre parte geral, só que escreve isso com termos deles, é bem peculiar, assim. Só que todo mundo sabia que ia cair o Cirino. Então, você lia o livro do Cirino, você ia bem na prova, né? Mas era uma coisa assim, se viesse um desavisado para me preparar nada, o que ele ia pegar ele era era direito penal, porque era uma doutrina diferente. Agora, essa prova eu não vi nada diferente, né? Eu vi assim, temas atuais, temas importantes, mas nada assim tentando fazer uma pegadinha pro candidato, ferrar o candidato, sabe? Então, assim, um bairrismo, alguma coisa assim, eu não achei nada nesse sentido.
Só para finalizar a análise de grupos e etc., ô Marcos, no aspecto de grupo 5 tem várias ramificações, né? De infância, ação civil pública, procedimentos extrajudiciais. Alguma coisa te chama atenção nesse, por causa da extensão desse grupo, principalmente? Várias matérias, são micromatérias, né? Mas, assim, por exemplo, direito à educação. Poxa, eu não sei como é que estuda direito à educação, não sei, vou estudar o quê? Então, teria que nem eu falei, a questão de violência de gênero, né? A Mariana é muito ativista, direitos humanos voltado para a equidade, né? Vulneráveis, né? Ali os estatutos todos você tem que estar muito bem, saber muito bem como é que está a doutrina, né? Sobre PCD e TEA, tem muita jurisprudência de autismo, né? É um tema muito caro para o MP. Infância, eu acho que tem que priorizar, porque o Júlio é da infância, né? É, toda a parte de rede de proteção, você saber como é que é, ali cobrou entrega voluntária, tem ali, até no material ali que você mandou, depois você vai mandar para os alunos, questão de fortalecimento lá era uma cidade, não sei qual cidade que ele estava como promotor, e fizeram o fortalecimento da rede de proteção, né? Então, você saber como é que é a rede de proteção, Conselho Tutelar, CRAS, CRES, saber toda essa parte também de proatividade e resolutividade extrajudicial, saber da resolução 118, saber é, enfim, justiça multiportas, toda essa questão de você poder resolver as coisas extrajudicialmente, você mostrar que você tem conhecimento nessa área do promotor como agente de transformação social e não só um agente de gabinete, né? Eu acho que isso é importante. Maria da Penha, né? Questão de Maria da Penha, assim, aí entra no grupo 4, né? Então, mas assim, eu acho que pegar dar um foco em, bom, resoluções, evidentemente as resoluções, o ato conjunto, você tem que saber muito bem ele, né? Que ele faz um compilado ali de todos os instrumentos extrajudiciais do MP Paraná, né? Você tem um conhecimento muito bom, isso aí para o grupo 5 você tem que saber muito bem essa parte das resoluções, não só do MP Paraná, como também do CNMP, né? Saber transitar entre as resoluções, resolução 179, 174, enfim, as resoluções principais da atuação extrajudicial que tem no CNMP, mas principalmente o ato conjunto, né? É, e pegar um pouco dessa doutrina que os examinadores têm predileção. É, Perfeito. eu acho que seria isso. Teria que ver o perfil ali, o material de vocês, depois com mais calma, o que eles têm a predileção, né? Mas, basicamente, o que eu vi que chama atenção é isso, é a questão da preocupação ela é uma ativista, né? Ela é do direito das mulheres, né? Ela tem essa atuação muito marcada, e ele a, a, com a questão da defesa da juventude, né? E todos eles têm uma sensibilidade com direitos humanos, com proteção dos vulneráveis, né? Então, eu acho que dar uma atenção nisso, eu focaria um pouco nisso, né? Mas sem... E daí, claro, você também ter um conhecimento de difusos básico, pegar sei lá, o livro do maçom lá, aquelas matérias básicas que você tem que ter conhecimento, né? Desde o inquérito civil, a CP, ação popular, as diferenças, né? Mistura um pouco com a administrativa a parte da improbidade, porque vai pegar ali também, né? A ação de improbidade, mas eu acho que você ter
uma boa noção de difusos da teoria, né? Os princípios lá, como é que surgiu os direitos coletivos, quais as diferenças entre os direitos, né? Individual, coletivo, difuso, você saber tudo isso, né? É, é importante, né? É, as ações constitucionais, o mandado de injunção, né? Enfim, daí já mistura um pouco com constitucional também, mas eu acho que dá uma doutrina. Eu lia, né, o livro do Masson lá, que eu acho que é um dos melhores. Tem quem gosta do Mazili, tem quem gosta do, enfim, aquele procurador da República, que é muito bom também, escreve sobre estrutural, né, sobre o processo estrutural. Eu acho eu acho que é muito importante. Bom, já caiu, mas de qualquer forma você saber sobre o que é processo estrutural, né? Isso aí é imprescindível hoje em dia, você tem que saber, né? E focado aí um pouco nesses temas que eles têm predileção, né? Mas sem deixar de estudar ali os principais temas do edital. E uma coisa que eu acho importante é vocês passarem Saiu. Bom, mas, pessoal, estou né? bebendo, meu. Voltou, voltou. Voltou, É, lá o do. Torelli, isso, exatamente. A gente viu sobre Torelli. E. Estão me ouvindo? Sim, sim. Não sei se eu caiu, se você caiu, mas a gente só voltou, eu tô Tá. ouvindo normal. Eu tava falando para passar o olho no edital para você ver se tem algum tema que você não conhece, né? Tem ali democracia militante, né? Constitucionalismo feminista. Se você nunca ouviu falar disso, pega lá, dá um Google, pesquisa, né? Para você ter pelo menos noção do que responder. É, e também, eu não cheguei a fazer esse estudo dessa vez, mas assim, eu sempre pegava o edital da prova anterior e esse edital, o regulamento, né? E comparava. Porque geralmente eles copiam de um para o outro, e se tem alguma coisa nova, eles botam no último item, ou alguns itens eles acrescentam no final. Então faz um checklist entre um regulamento e o outro e vê o que mudou. Porque o que mudou é que o examinador pediu para botar, né? Então, Boa. isso é uma coisa também que dá, às vezes, uma letra do que o examinador gosta. O que tirou também. Às vezes tem um tema que ele tirou. Por que tirou? Porque ele não acha importante. Ah, isso aqui saiu, né? Geralmente ele só acrescenta, geralmente. Mas, Mas é uma boa esse, hein? Uma vez eu vi alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca reforcei essa ideia depois. Pegar os dois editais hoje com inteligência artificial, gente, você faz isso em mais ou menos 10 segundos. Compare tal edital com tal edital e me liste os pontos que são divergentes. Ponto. Ela vai te falar todas as palavrinhas que são novas. Interessante, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. caiu. Teve uma vez que estava no edital lá, hermenêutica diatópica. Caiu a hermenêutica diatópica. Aí, porra, você fala assim, não, porra, mas sacanagem. Cara, tava no edital. Entendeu? Boa, gostei dessa dica. Eu vou refazer isso aí agora, que eu gostei da ideia. É. Então, isso aí dá uma boa letra. Vou tirar aqui. Acho que a gente limou já foi 1h10, Marcos, mas é porque MP Paraná é uma vida e uma história, né? Não é conversa para sentar num bar ali em 2 minutos. Pessoal, mas basicamente é só um primeiro encontro. O Marcos volta e ele já volta agora no futuro. A gente estipulou lá para mais ou menos segunda quinzena de janeiro. Quando aí a gente já tem todos os examinadores fixados, toda a pesquisa da banca feita, e também já tem aí uma percepção melhor sobre o andamento do concurso. A gente já tem as datas de prova discursiva, se a gente se mantém com essas datas, se tem resultado preliminar ou não, para ele voltar a falar com vocês, mas aí vai ser só focado nessa leitura aí do ponto de vista grupo examinador, se há mais aulas a ser observado. E a gente vai fazer um estudo para angariar para não só para o Marcos, né, mas também para os alunos. Primeiro, dessa compatibilização de edital, né? A gente tem uns cronogramas de estudo, então eu vou inserir no cronograma de estudo qualquer matéria que venha a ser específico de 2025, o regulamento do edital, e também essa situação de palavras diferentes, né, que podem estar no edital
são extremamente diferentes, era bom você saber pelo menos o norte disso. Eu acho que é um ponto bem interessante de aprendizado aí com o doutor Marcos. Perfeito, Marcos? Perfeito. Só para finalizar rapidinho, vamos perguntar as resoluções. Tem que ter a fonte, né? Pode ser impressa sim, mas tem que ter a fonte da onde tirou e a data. Tem que ter uma formalidade assim. Seria bom só consultar a banca lá de como é que é feita essa formalidade. Você tem que botar, acho que você acessou no dia tal, um negócio assim. E botar o endereço, né? Só eu acabei pulando aqui do Eric, cadeia de custódia, tá? Cadeia de custódia, nulidade, integridade da prova, a jurisprudência sobre cadeia de custódia, isso aí, ó, estando probatório, cadeia de custódia, reconhecimento pessoal, assim, se não cair, acho muito difícil, mas enfim, estudar bastante essa parte, né? E a examinadora de advogada, a Júlia, né? Me parece que poderia ter alguma coisa com homeschooling, assim, ela gosta de direito à educação, ela tem uma preocupação com os artigos sobre o homeschooling, né? E juntamente com essa questão de inovação que ela gosta, né? De parte digital, smart contract, inteligência artificial. A questão dos julgados honorários é importante vocês saberem, né? Que caiu e eles não gostam que o juiz julgue por equidade, fixe por equidade, né? Então é bom vocês, talvez eles queiram saber qual que é o entendimento do MP sobre isso, né? Se limita, se desrespeita a atividade da advocacia, se é proporcional, se é justo fixar os honorários, enfim. E basicamente seria isso. Seguir, eu acho que ali o básico, né? Você tem que estar bem em todos os grupos. Você não precisa ser doutor em nenhum grupo, mas você tem que saber o básico em cada um, né? Então, eu focaria no que eu não sou tão bom, que eu tenho maior deficiência, né? E depois fazendo estudo conforme o estudo, a orientação de banca, o direcionamento de banca, para ter esses aprofundamentos teóricos pontuais aí em cada área que for pertinente. Perfeito. Perfeito. Pessoal, e até aquela ideia, tá? Aquela ideia que o Marx, o tom da fala do Marx é sempre o mesmo. Banco é importante? Mas vamos lá. Vamos saber primeiro o que está acontecendo, o mínimo necessário vital, e depois preocupar um pouquinho com alguma coisa. Mas antes, tem várias coisas que a gente precisa saber antes de chegar a aprofundar nessas situações. Então, pensem sobre isso na hora de cortar o cronograma aí, quantos dias você vai fazer o normal, quantos dias você vai fazer alguma coisa diferente. E não tem histórico de quem fez o normal reprovar, né? Às vezes, Só para finalizar, o Felipe perguntou ali sobre se vai ser mantida a tradição serina. Já não foi mantido, né? Se você pegar essa prova premular, você vê que não foi usado os termos do pai dele, né? Então, não um normal, o penal é o normal, tá? Desculpa te cortar, Patrick. para a alegria de muitos aí, né? Eu lembro vários comentários pretéritos à prova objetiva sobre como seria a dinâmica do teor do direito penal. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação. Marcos, muito obrigado. Feliz Natal aí para você, para todo mundo aí. Feliz Ano Novo. A gente deixa salvo. Gente, não precisa pedir o link hoje. Vai demorar pelo menos 1 ou 2 dias para a gente conseguir mandar isso aí, porque demora um pouquinho para gravação para esse. Aí, assim que disponível, eu deixo para os alunos. Também vou divulgar nos grupos essa primeira aula. A segunda, possivelmente, a gente deixa mais para os alunos aí. Marcos, obrigado pela dedicação. Obrigado, parabéns aí pela história do NDP Paraná. Eu te falei, em Pedro de São Paulo, tô precisando de um no litoral ali. Se tiver vontade, Santos está tendo. Eu que agradeço, Patrick, foi um prazer. Conhecimento a gente consegue compartilhar e multiplicar, né? Que a gente acaba sempre aprendendo, né? Quando está para se preparar para, enfim, dar uma aula ou apresentar alguma coisa, a gente aprende junto, né? Então, aprendi muito também preparando esse material e foi um prazer aí poder auxiliar. Eu já tive desse lado, né? A gente já teve desse outro lado. A gente sabe como é importante, né, o concurso público para os concurseiros. E então é um prazer poder estar ajudando vocês aí nessa caminhada e do parabéns para quem está aqui, né, dia 22 de dezembro, mostra já um comprometimento que muita gente não tem,
né? E desejo que todos aí que estão aí sejam aprovados, né? E que a gente se veja um dia aí como colega. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite a todos.